tonight. Olá pessoal, o INRI hoje vai conceder entrevista para o jornalista Alessandro Lobianco. Vamos aguardar então o Alessandro entrar. Ele é um jornalista do Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Que a paz Henrique. seja com todos. Boa noite, que a paz seja com todos. Boa noite. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodolos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. São meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor Deus, que é mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Tarde jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da Mãe Terra. Que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Vem cá um pouco. Henrique, queria agradecer ao senhor. Não. Agradecer ao senhor por ter recebido essa entrevista. Já fazia um certo tempo que eu tinha curiosidade para entrevistar o senhor, saber um pouco mais dessa história. Muita gente falando comigo que o senhor estava sumido, um pouco sumido nos últimos meses, e muita gente, será que ele ainda está aqui? Será que ele já foi? E aí muita gente me deu a ideia também de procurá-lo, entrevistá-lo, e eu fico muito curioso por fazer isso justamente porque é um momento que a gente está atravessando agora no mundo, essa pandemia. Então eu queria Fica à vontade. queria abrir a entrevista te fazendo uma Isso. primeira pergunta. Fica à Para vontade. essas pessoas que estavam sentindo muito a sua falta, questionando cadê o Henry, por onde ele está, que a gente não tem Henry. mais visto, por onde o senhor estava? Cadê o Henry? Henry, isso. Henry. Isso. Muita gente me perguntando, então eu fiquei de fazer essa primeira pergunta para o senhor. Venha calhar. Porque eu tenho visto também muitas pessoas, tanto nas redes sociais, como, o Henry morreu, onde é que está o Henry, etc, etc. Eu tenho visto isso. E qualquer um, malandro de plantão, já aproveita para dizer que eu sumi, né? Então, quero deixar bem claro que eu estou aqui cumprindo a vontade do meu Pai, aqui em Brasília. Continuo todos os dias respondendo perguntas da internet, e todos os sábados às 11 horas da manhã eu falo ao vivo no inriquis.tv. O canal inriquis.tv vai para 10 anos que eu falo que eu vivo. Então é claro que não me veem mais nas televisões, participando de programas de debates, etc., porque o tempo é o aliado maior do Filho do Homem. Então, atualmente, eu estou aqui falando para os que querem me ouvir, sem ter que ouvir um cão latir, um porco grunhir, um jumento zurrar. Aqui eu estou falando diretamente para o povo, conforme está previsto sobre mim, que quando eu voltasse aqui na Terra, que todo olho me veria. E está aproximando-se o dia em que todo olho me verá, mas também está escrito no Apocalipse que meus cabelos estarão brancos da cor da neve. E como eu não nasci de cabelo branco, obviamente, eu tenho que aguardar o tempo. Então, fiquem todos muito à vontade, façam perguntas. Deixar bem claro para os que me ouvem. Também me perguntaram, porque eu aparecia muito lá em São Paulo, no programa da Luciana, né? E, claro, agora o tempo passou. São muitos anos. Vejam bem, eu estou aqui no Brasil, depois que eu voltei ao Brasil, faz mais de 40 anos que eu estou falando quem sou.
Em 1982 eu fiz a Revolução em Belém do Pará. Quem quiser pode ver na internet, está disponível toda a minha história, repleta de fotos do ato libertário de Belém do Pará. Então é só uma questão de dar uma clicadinha lá, enriquez.org.br e pronto. Aí pode ver tudo que precisam saber sobre mim, então, inclusive do meu passado. Foi escrito um livro intitulado Despertador Explosivo, que está disponível na web gratuitamente. Primeiro volume e segundo volume. É só acessar, baixar e ver minha história toda de mais de 40 anos e compreender minha realidade. Então, foi oportuna a sua pergunta. Espero que tenha tido a ocasião de elucidar, né? Fique à vontade, tá, meu filho? Pois sim. Inri, eu vou alternar umas perguntas minhas com as perguntas que eu peguei de algumas telespectadoras do meu programa que enviaram. Perfeitamente. Uma das perguntas que muita telespectadora me enviou, que eu vi que se repetiu bastante, elas ficaram muito curiosas para saber em que momento, nessa encarnação do senhor, em que momento o senhor entendeu quem o senhor era? Se isso já veio na infância, se isso já veio um pouco mais tarde. Qual foi o momento que o senhor entendeu essa missão aqui, né? Quem era, de fato, o senhor? Perfeitamente. Veja bem, em primeiro lugar, reitero uma vez mais que os detalhes mais conclusivos podem encontrar no livro Despertador Explosivo, volume 1. Mas, agora, respondendo a tua pergunta, sim, para quem quiser saber detalhadamente, eu, desde minha infância, desde criança, eu sempre ouvi e obedeci uma voz poderosa que falava dentro da minha caixa craniana, na minha cabeça. Quando eu era menino, antes dos 8 anos, eu via umas coisas horrorosas que estão para acontecer ainda, no que concerne a eclosão nuclear. As paredes do quarto em que eu dormia se abriam de madrugada e eu via essas imagens horrorosas de pessoas rastejando em cima de seus próprios membros, os ruídos de dor, a agonia, etc. Mas é coisa para passar o restante da noite sem dormir. Então, assim fui na adolescência, fui vendo e sempre fiquem sabendo uma única voz, a voz poderosa. Depois compreendi que era a voz poderosa do meu Senhor e meu Deus, do Criador Supremo. Daí depois, o tempo foi passando, eu fui à luta. Quando eu era adolescente, eu trabalhei de verdureiro, padeiro, entregador de alimentos. Enfim, eu comecei a luta muito cedo. Dos 8 anos em diante, eu comecei a trabalhar. Né? É uma história comprida. Mas já que me fizeram essa pergunta, então, para que todos possam compreender, aí depois, em 1969, eu comecei a vida pública. Em 1966, eu recebi ordem dessa poderosa voz que eu deveria começar a falar em público, e na rádio, etc. Mas eu fui fazendo uma espécie de preparação, eu fui moldado para uma preparação de 66 até 69. Em dificuldade para falar numa rádio, até que em 69, dia 20 de março de 69, eu entrei na Rádio Princesa de Francisco Beltrão, no oeste paranaense, e comecei a falar. E daí, o primeiro pronunciamento que eu fiz numa emissora de rádio custou-me a inimizade, a antipatia e a expulsão, a coação expulsiva daquela cidade. Porque eu falei uma única palavra, que eu podia ter falado a mesma coisa, mas de outra forma, daí ninguém ficava com ódio de mim. Mas como eu falei direto, né? Como eu sou acostumado até hoje a falar direto, eu falei que os cristãos são contra a vontade do Criador no que concerne o determinismo das estrelas. E ainda acrescentei, esqueceram-se talvez que esse mesmo Criador, ao criá-las, disse que sirvam elas para sinais e tempos determinados. Daí reuniu-se Rotary, Lions, toda a sociedade contra mim.
fui obrigado a sair da cidade. Mas note bem uma coisa, eu falava só sobre cosmologia, falava sempre de novo sobre essas coisas, e assim foi. Aí de Francisco Beltrão, eu fui para Capanema, isso lá no oeste paranense, na Rádio Colmé de Capanema. Lá consegui falar 3 dias seguidos, porque lá, até chegar domingo. Quando chegou domingo, o Padreco recebeu um jornal de Francisco Beltrão e exibiu para todos os paroquianos: olha só, cadê a enxada para quem vem aqui falar do futuro, etc. Aí o Padreco já botou a sociedade contra mim. Só estou dando um resumo, já que me fizeram essa pergunta. Sim. Daí eu rodei, até que em junho de 1969, na Rádio Diário da Manhã de Lages, lá eu consegui falar de verdade, sem ninguém me interromper. Lages é uma cidade, uma das maiores cidades de Santa Catarina. E daí para frente eu passei por centenas de rádios, falei em mais de 300 emissoras de rádio. Em 71, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, passei para televisão. E daí, quando chegou em 79, eu recebi ordem. Eu já tinha, então, sido expulso do Paraguai, já tinha falado no Uruguai, na Argentina. Aí que tinha ordem de ir para o Chile para jejuar. E lá em Santiago do Chile eu jejuei em 79. Lá o Senhor se revelou para mim. Lá ele explicou por que tinha tantos contra mim. Mostrou logo a seguir em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu seria rejeitado a priori por minha geração. Está lá escrito. Disse ainda o Senhor, mostrou lá para eu ver, que está escrito assim, ó, que primeiro será necessário que o Filho do Homem seja rejeitado por sua geração. E assim como foi nos tempos de Noé, assim será quando o Filho do Homem se manifestar. Está escrito. Pode ver, Lucas 17, versículo 25 a 35. Muito bem, daí eu descobri, fui vendo cada país que eu chegava. Fui expulso da Venezuela, aí da Venezuela, de Caracas, fui para o Rio de Janeiro, onde fiquei um bom tempo. Fiquei até fevereiro de 1980. Daí, em fevereiro de 80, eu vim para Brasília. Primeira vez que eu vim a Brasília, onde, abrindo as janelas do Hotel das Américas, o Senhor disse: aqui é a Nova Jerusalém. Depois de instituir na terra meu reino, tu vais ter que transferir a sede para cá. Eu fiquei em Curitiba 24 anos esperando receber a ordem de transferir para cá, para Brasília, onde estou agora. Mas percorri então a América Latina inteira, falando ao povo nas praças públicas, nas emissoras, isso respondendo a pergunta, nas emissoras de rádio e televisão. E só quando cheguei no México é que o Senhor disse que eu era obrigado a falar doravante quem sou diretamente. Que eu tive a revelação em Santiago do Chile, mas eu tinha que falar como profeta do cosmos, das leis naturais. Agora, lá em México, depois que eu cheguei no México, escreveram lá no jornal Ovaciones: INRE, el Hijo de Dios, habla e cura los enfermos en el quiosco de la Alameda. Quiosco da Alameda é o local mais central da capital do México. Daí depois, aí fui, sempre daí tive que mudar até de hotel para me registrar já como INRE. E depois fui de lá para Madrid, onde estava falando ao povo na frente do edifício da corte inglesa, que é o lugar mais central de Madrid. E quando veio a polícia, me deteve e pediu que eu fosse no hotel trocar de roupa, cambiar de... Eu disse: eu não tenho outra roupa, essa é a única vestimenta minha. Daí o povo começou a se revoltar contra o fato de eles terem me interrompido falar e me levaram até a Guarda Nacional. Lá o tumulto era grande. Quando o comandante da Guarda Nacional saiu para fora para ver o que estava acontecendo, me perguntou quem eu era. Assim, eu falei quem sou. Daí ele disse assim: em Espanha, Cristo pode falar onde quer. Aí eu terminei minha missão em Madrid, fui para Lisboa, onde eu falei ao povo na Praça do Europsil. Fui muito bem recebido. Bom, em alguns lugares o povo me recebia bem, em alguns lugares ruim. E assim foi indo até eu ser expulso da Inglaterra. Aí vivi tempo de 7 meses na França, né? E da onde eu tive a ocasião de falar com muita gente
na praça pública, na Praça Jean-Jacques de Beauvais, fui preso no Arco do Triunfo, porque eu fui falar num lugar que eu não podia ter subido. Eu ignorei que aquilo ali era a sepultura do soldado herói. Subi ali e falei, tenho um carinho muito grande pela França, pelos franceses, porque independente disso aí, de eu ter sido detido ali, uma tarde inteira que eu fiquei na central de polícia de Paris, do lado de fora estava o povo, dizendo, Luiz, ele fez de Dieu que revenu sur la terre. Aí os policiais dizendo, botou os pés no lugar mais sagrado da França. O povo dizia, Luiz é sacré. E até que tiveram que me devolver ao povo, e me levaram até Monte-Terre, onde eu estava albergado, onde eu estava acampado, e daí depois voltaram e disseram que se eu voltasse ao Arco do Triunfo, eles eram obrigados a me exportar. Não. Deportar. E daí fui convidado para fazer na Grande École Polytechnique de Paris, falei, enfim, eu vivia na França um período muito bom, porque depois que a TV francesa, Canal 2, disse Cristo revenu sur la terre e me apresentou ao povo, abriram-se as portas, eu podia andar por toda, estive em Ajaccio, uma ilha lá da Córcega, enfim, percorri a França e voltei ao Brasil em 81. Só para responder essa pergunta, cheguei em Salvador em 81, dia 20 de março, e dia 22 de março eu completei 33 anos, lá em Salvador. Falei ao povo na Praça da Piedade, respondi perguntas. A primeira aparição minha no Brasil, então, foi na TV Itapuã, Canal 5 de Salvador, onde tinha um grande número desses impostores que se dizem pastores, esperando. E começaram a mandar o apresentador, o França Teixeira, me questionar de forma irreverente. E daí, quando eu saí do canal, falei, mais ou menos uma hora, ao vivo, tinha uns 50 lá, esperando do lado de fora, com o rosto bem vermelhado, assim, de raiva. Eu saí lá e eles disseram assim, juízo, hein? Quando eu passei por eles, porque eu falei coisas contundentes. Enfim, foi meu começo a voltar para o Brasil. Daí percorri todo o norte, nordeste, o norte, o Brasil todo, nas praças públicas, falando ao povo. Bom, acho que agora essa pessoa que fez a pergunta já deve ter uma ideia da minha realidade, de que eu não escolhi ser Cristo. Inclusive, ontem mesmo, eu estava vendo na rede social um indivíduo, até muito educado, disse, o Henrique Cristo, ele não é Cristo. Ele é culto, inteligente, ensina, enfim. Aí eu pergunto para esse cidadão aí, para todos os que pensam assim, diz que eu sou um educador, culto, inteligente, a troco de que eu seria mentirosa? A troco de que eu ia viver 50 anos de vida pública e 40 enfrentando todas as vicissitudes, todas as criaturas, sabe, que não tem neurônio para raciocinar. Se eu não fosse quem sou, a troco de quê? Detalhe. Aqui no Brasil, ainda respondendo essa pergunta, aqui no Brasil, para complementar, eu atravessei um processo de falsidade ideológica que se arrastou durante 10 anos na Polícia Federal, na Justiça Federal, e fui interrogado em Curitiba durante uma tarde inteira, uma manhã e quase a tarde inteira. E a Justiça Federal, depois de me questionar, me interrogar, depois de avassalar a minha vida particular, como se eu tivesse, eu não tenho vida particular, tenho vida pública, e concluiu, após um exame de grafotécnico, que eu não estava mentindo. E daí depois as autoridades judiciárias, que a quem compete ver essas coisas, reconheceram oficialmente no dia 24 de outubro do ano 2000 o meu direito de usar meu nome que paguei com meu sangue na cruz, Henry. Meu nome oficialmente é Henry Cristo no documento. Então agora cada um que pense o que quiser, né? Inclusive, é muito importante que as pessoas saibam que eu passei por todo esse processo. A outra coisa, eu não gastei um centavo. Não gastei um centavo
nesse processo, vai atravessar esse processo. Inclusive, o defensor jurídico que me assistiu durante todo esse tempo teve a identidade minha revelada. Ele disse para a autoridade policial, quando tentaram descartar ele do processo, disse assim, eu desta vez não vou negá-lo. Eu sei quem ele é. Então, tudo. Aliás, tem um livro intitulado O Tempo, disponível gratuitamente para quem quiser ver na internet, onde está explicando toda a minha história jurídica. Bom, eu acho que agora completei a minha resposta. Fique à vontade se quiser fazer outra pergunta. Por essa trajetória que o senhor está reportando agora para a gente, não foi uma coisa do dia para a noite, né? Foi uma vida inteira, o senhor passou por vários países. Lentamente. Eu acredito que, assim como muita gente hoje, né, tem muitos problemas, é perseguido, por N motivos, eu acho que o senhor foi muito perseguido, mas perseguido demais, principalmente a partir ali dos 33 anos, né, quando o senhor se coloca dessa forma mais incisiva. Quando me apresentei. Isso. Como foi lidar nesse primeiro momento com tanta revolta, tanto ataque, muita gente fanática que de forma alguma iria aceitá-lo, justamente por ter no livro sagrado também passagens que falsos profetas viriam. Como o senhor fez naquele momento para não desistir dessa tua luta, dessa tua missão e saindo, fechando a pergunta, Deixa eu concluir, senão tu faz muita pergunta, eu não posso responder. Tem que ser direto. Não, é duas em uma. Como foi, nesse momento, ser tão perseguido e qual ensinamento é melhor para o senhor dar para as pessoas que passam uma dificuldade dessa hoje? Como lidar com isso? Pois é, tu fizeste várias perguntas, agora eu vou tentar garimpar, né, meu filho? Porque... A primeira, como foi ser tão perseguido ali naquele momento? Pois é, como o senhor em fez? primeiro lugar, outra vez, até se possível, faz uma pergunta por vez para facilitar a minha missão, né? Em primeiro lugar, eu não tenho livre-arbítrio. Eis a grande diferença. Se eu tivesse livre-arbítrio, se eu não fosse autêntico, é óbvio que eu teria desistido. Mas eu não tenho livre-arbítrio. Eu vim ao mundo sem livre-arbítrio. Então, a minha condição, com o pequenino detalhe, que os que pensam que têm livre-arbítrio, eu tenho consciência que eu não tenho. E os que pensam que têm, devem rever muito os conceitos, rever muito se verdadeiramente eles têm livre-arbítrio. Porque eu tenho conceitos que eu não tenho. Né? Não tenho vontade própria. Né? Se tivesse vontade própria, é claro. Que por exemplo, se eu tivesse vontade própria, eu teria ficado na França. Eu reuni pessoas lá, tinha uma comunidade minha lá. Né? Quando o senhor determinou que eu voltasse para o Brasil. Eu estou dando esse exemplo. Né? Sim. Lá eu ensinei até hábitos alimentares para os meus filhos franceses, enfim. Então, daí, a primeira coisa é que eu não tenho livre-arbítrio, então eu não podia escolher. Né? E segunda coisa, que junto com o encargo que ele me deu, ele me concedeu poder sobre a carne, sobre as fraquezas da carne e sobre as outras fraquezas que envolvem os seres humanos. Ele me deu poder, como há 2000 anos, que até hoje ninguém sabe onde é que eu vivi, o que fiz dos 13 aos 30 anos. Eu já expliquei sobre isto. Há 2000 anos, com o nome de Emmanuel, está lá na Bíblia escrito. Comi manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. O que quer dizer isso? No que consiste comer manteiga e mel? É que o mel era feito, a manteiga era feita à base de leite coalhado, que era azedo. E o mel é doce. Eu experimentei as coisas amargas e doces até aprender a separar o mal do bem com o nome de Emmanuel, como está escrito lá. Isaías 7, versículo 14, né? Isso. Onde está lá? Comerá manteiga e mel até separar o mal do bem, com o nome de Emmanuel. Isso aí os que se pensam cristãos pula, né? Mas é isso que aconteceu depois do jejum, há 2000 anos, é que eu pude começar a vida pública. E agora foi a mesma coisa. Então eu conheci de tudo um pouco para cumprir a minha missão, para ter poder. Então eu sou um Cristo,
eu sou Cristo purificado no jejum, mas não sou ingênuo. Se eu não tivesse comido manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem, eu seria Cristo ingênuo. Aí, naquela época, eu teria mandado que apedrejassem Madalena. Ah, sim. Porque disseram, mestre, essa mulher foi apanhada agora mesmo em adultério e a lei diz que devemos apedrejar essas tais. Aí eu respondi para eles, porque eu tinha experiência, eu sabia quem é que estava ali acusando ela. Por que estavam acusando? Porque eu não era ingênuo. Assim, aquele de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Porque eu sabia que todos que estavam ali eram pecadores, que os mais velhos estavam com raiva dela porque ela não deu confiança para eles, tá? Não sorriu para eles, e os outros estavam indo na onda. Mas se eu não tivesse vivido com eles, no meio deles, experimentando manteiga e mel, eu teria dito que se cumpra a lei. Mas como eu sabia que eram todos sem vergonhas, que queriam apenas apedrejar ela para ver um espetáculo pirotécnico, eu disse assim, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Então vai, não pegueis mais para ela. E não mandei apedrejar, que eles estavam sempre testando para ver se eu ia cair em alguma armadilha. Quando trouxeram minha moeda com a efígie de César, que eles sabiam que lá na sinagoga, na porta do templo, a moeda era trocada por uma moeda que pudesse entrar no templo na hora de pagar os dízimos, essas coisas. E daí disseram, quem é a imagem aqui? Eu disse assim, olhei, perguntaram se era lícito dar o tributo a César. Eu perguntei, quem é a imagem? Eu olhei, César. Então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque eu sabia que eles estavam sempre planejando uma armação contra mim e naquela época ainda não tinha chegado a hora do Filho do Homem. Outra coisa, as igrejas não mostram, não dizem que Maria, alguém pega a Bíblia para mostrar para eles aí, que Maria reuniu os filhos para me prender, alegando que eu estava louco. Isso as igrejas nunca falam, mas eu vou mostrar na Bíblia, né, para tu entender melhor. Daí. Isso aí tu nunca viu ninguém falar. Que Maria reuniu os filhos para me prender, porque diziam que eu estava louco. Porque eu disse, eu sou o pão que desci do céu. Quem não comer meu corpo e não beber meu sangue não se salvará. Ela pegou e ficou com medo, com vergonha, né, de que eu estava... Aí vai ler, vou mandar discípulo ler. Lê tu aí. Pode ler. Lê para ele. Aqui. Tem que ler. Vai. Os parentes de Jesus chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando fora, mandaram-no chamar. Estava sentada à roda dele muita gente, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram-te. Ele respondendo-lhes, disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas espera ali, tem que ver lá em cima. Mostra lá, onde é que está? É Marcos. Mostra lá. Marcos capítulo 3, versículo 20. Tá aí onde ela disse que eu estava louco, tem que mostrar. Daqui foi para a casa de Pedro. Daqui foi para a casa de Pedro, onde concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar alimento. Quando os seus parentes ouviram isto, foram para o prender, porque diziam, ele está louco. Então, agora que mostra para mim agora, vira para cá. Então, essa parte nunca, em nenhuma igreja mostraram isso, entende? E quem quiser ver, deixa eu ver aqui. É importante mostrar a Bíblia, aqui, edição paulina. Está ao contrário, mas é Bíblia Mas Sagrada, bota aí, edições paulinas. É que ali fica ao contrário as letras. Não vou ler. Dá para ler? Dá para ler? Dá para ler? Dá para ver, dá para ver.
Tá Eu estava nítido. contando, então bota assim, vamos ver. Eu queria até aproveitar essa informação que o senhor está dando agora para te perguntar como foi na tua infância, quando os teus pais, nessa encarnação, começaram a ver que você era diferente, né, do que uma pessoa normal. Você também sofreu essa rejeição pelos seus pais nessa vida ou você teve algum apoio familiar? Eles não tiveram chance de me rejeitar, porque a vida era dura, deles e minha. Meu pai me Você colocou começou a num trabalhar muito ambiente... cedo, né? Meu pai me colocou num ambiente familiar, meu pai, meu Senhor e meu Deus, em que ninguém tinha chance de pensar nessas coisas, e, além de que eram católicos, né, praticantes, né, só que eu fui logo cedo para a labuta, entende? Na labuta, fui para a labuta. No domingo, o Wilhelm Theis, que era meu genitor, me levava na missa, né? É domingo. E era necessário que assim fosse para que eu pudesse ver o comportamento da missa, dos padrecos. Então eu percebi que no início a missa era rezada em latim. Preste atenção nesse detalhe. Se tem avó, e quem estiver me ouvindo e tem avô ou avó, pergunte para ver se eu não estou falando a verdade. Quando chegar no domingo, né? Então na missa, a princípio era rezar em latim. Então o padreco ficava de costas para o povo e falava do nosso bispo, aquela palavra toda dele em latim. E as mães, quando um filho resmungasse alguma coisa, cala a boca. Não vê que o padre está falando com Deus? Então era um silêncio total. Agora, quando mudou o disco, quando eles passaram a rezar em português, a missa, daí o povo começou a ver que era um monte de baboseira que ele falava. E intercalava algumas frases com pedido de dinheiro, de dízimo, de venda de sacramento. Daí começou a mudar tudo. Inclusive, para quem não conhece a história, pode escutar, que houve um arcebispo francês que ele se rebelou porque ele enxergou que a missa em latim o povo a respeitava mais. Ele se rebelou. Ele, inclusive, manteve um monte de paróquias ainda, tanto na França como aqui na América do Sul, rezando em latim, para não perder a clientela. Que daí, procura imaginar, tu que és jovem, se tu fosse na missa e escutasse tua mãe dizer assim, olha, não, cala a boca, o padre está falando com Deus. De costas. Agora, depois que tu visse que ele falava abobrinhas, tá? Daí tu não respeita mais. Foi o que aconteceu. Daí eles começaram a fazer umas coisas para manter a clientela. Um movimento carismático, umas gritaria, umas coisas para manter uns sob efeito hipnótico. Efeitos de massificação. Os que não se acordavam, os que ainda não acordaram. O restante fica por conta do tempo que a humanidade está se acordando, se despertando. Só para ter uma ideia disso que eu estou falando ainda, para concluir, em São Paulo, na capital de São Paulo, tem um indivíduo, um padreco, que montou um enorme templo lá. Preste bem atenção, chega a ser hilário. Montou um enorme templo e que ele tem nesse enorme templo, ele é um morcego rosa. Eu chamo ele de morcego rosa porque ele fica chupando sangue dos incautos, né? Ou seja, as economias. E daí ele montou um enorme templo lá em São Paulo e agora que ele não pode, o povo não pode ir lá porque as leis da pandemia não permitem, sabe o que ele fez? Com uma foto em cada cadeira do templo, ele está se enganando a si mesmo agora rezando para as fotos. Então são milhares de cadeiras, com milhares de fotos, e o babaca está rezando para as fotos, entende? Aleatoriamente. Para tu ver o desespero deles em querer pegar de volta os clientes, os escravos, as vítimas. Aí cada um que pense o que quiser, medite, entende? Eu sou o libertador, reitero uma vez mais. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Eu amo a liberdade, por isso eu deixo livre os seres que amo.
Se voltam, é porque me reconheceram. E são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Dadas jamais são as dádivas celestes, e vos posso garantir que haverá renovação na face da Mãe Terra. Que tenham todos a minha paz. Pode perguntar de novo. Senhor, eu tenho só mais 5 perguntas que eu separei aqui, para não ficar muito grande. Depois eu peço até tua permissão se eu posso jogar essa entrevista depois no meu canal no YouTube. Para quem não acompanhou. Fique à vontade. Mas, tá, uma pergunta que fizeram bastante é a seguinte. Muita gente tem dúvida de como seria realmente a face de Jesus Cristo, né? Muita especulação veio que talvez Jesus pudesse ser negro ou toda uma etnia. Então, muita gente pediu para eu lhe perguntar, o senhor voltou com a mesma face do que era ou, de fato, era diferente? Preste muita atenção. Muito frio aqui. Tem alguma coisa aí aberta? Fecha. Aqui está ficando... Espera um pouco, eu vou colocar meu manto. Espera só um pouquinho. À vontade. Começando a ficar frio aqui em Brasília. Parece que o frio de Curitiba veio para cá. Aqui eu estou pegando frio também, que eu também estou na serra aqui do Rio de Janeiro. Está um frio também. Interessante. Pois é, então a pergunta que tu fizesse é sobre a dúvida que paira sobre a minha imagem, isso, sobre a minha identidade, sobre, enfim, o todo. Preste muita atenção, quem me ouvir, que Deus é perfeito. E como Deus é perfeito, não erra. E Ele inspirou o José de Arimateia a levar, quando eu estava já sepultado há 2000 anos, levar os auxiliares dele, inspirados, a remover meu corpo do sepulcro e conceder-me uma sepultura anônima, no intuito de que cessasse a sessão de ultraje que perdurava mesmo depois da crucificação. Diziam, ele disse que ia salvar todo mundo e não se salvou. Então, o que sobrou na sepultura foi o sudário, o lençol no qual eu estava envolvido até então. E o sudário girou em vários países e passou por várias provas. E agora, finalmente, chegaram à conclusão, cientificamente falando, da autenticidade dele, em que pese que ainda tem alguns porcos que grunhem, alguns cães que latem, mas o sudário é legítimo. Inclusive o Quevedo, que eu acabei de ver o nome dele aí na tela ainda há pouco, a única coisa que ele fez de bom aqui na Terra, Quevedo, foi confessar a autenticidade do sudário. Ele teve vários encontros comigo. Quer mostrar o sudário? Vem cá, mostra. A imagem do sudário, para quem não conhece, ao lado do rosto do ao lado do rosto do Henry nessa encarnação. Então, daí, claro que vão lançar dúvidas por mais um tempo. Mas vai chegar uma hora, como a verdade é avassaladora, vai chegar uma hora que todos, até os meus inimigos, como está escrito na Bíblia, até os que me transpassaram, vão saber que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. E quando me perguntam do que eu vivo, eu respondo que eu vivo da minha autenticidade. As pessoas, eu não peço esmola para ninguém, porque não sou mendigo. Não chantageio dízimo com ninguém, porque não sou chantagista. Não vendo sacramento para ninguém, porque eu não sou comerciante da fé. Aí diz, mas então do que vives, Henry? Da minha autenticidade. Eu sou autêntico. Ontem, hoje, sempre eu sou o mesmo. Então, porque eu sou autêntico, os filhos de Deus são tocados por Ele e inspirados por Ele. Dão com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto para fazer a provedoria do reino de Deus. Ou melhor, eles clicam com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto. Porque nós temos daí uma conta pública onde eles podem ir lá, a confraria dos beneméritos, anônima confraria dos beneméritos, que fazem a provedoria da casa do Senhor. Então, note bem como seria. Aí está a grande prova para quem quiser saber da minha realidade, que eu sou autêntico, sou sincero. Não penso. E outra coisa, eu não vou deixar arranhar a majestade do meu Pai, Senhor Deus, que é em mim, pedindo esmola para alguém.
vendendo sacramento. Aqui mesmo, onde estou aqui em Brasília, esses tempos eu fiquei sabendo, triste, mas é verdade, que um caseiro de uma chácara, a filha queria casar, e o padreco estabeleceu R$2.000 o preço do casório. Está escrito que eu deixei claro, dai de graça o que de graça recebeste, Mateus 10, versículo 8. Então, até isso é uma sem-vergonhice, entende? Usando o nome de meu pai, meu nome antigo, obsoleto Jesus, para mercadejar as coisas do Senhor. Mas vamos lá. Em relação à sua face, acho que você não concluiu aquela resposta sobre a sua mesma face. Sim, eu tenho a mesma face, meu rosto. Quem quiser entender, entenda. Claro, inventaram. Uma vez eu vi em Londres, pela mídia, inventaram até um rosto com aparência africana, né? E, sabe, cada um inventa a sandice que quiser. Só que a autenticidade, a verdade, é inexorável e avassaladora. E na hora certa e no dia certo, a verdade aparecerá. E aqueles que então... detalhe, ainda há pouco tu me falaste sobre aqueles que dizem, mas está escrito que viu muitos falsos profetas. E, efetivamente está escrito em Mateus 24, versículos 5 e 24, orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os elites, se possível fosse. Sim, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Está escrito em Mateus 24, versículo 5. Agora, eu nunca usei meu nome. Esse é o nome, Jesus, nome obsoleto. Meu pai disse que eu tinha que me apresentar com o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. E que está previsto em Apocalipse 3, versículo 12, que eu viria com um nome novo. Bem no final desse versículo está lá, meu novo nome. Então não tem como confundir. Agora, quem continua encabrestado, seguindo os falsos profetas, acreditando nessas coisas todas que eles falam, é porque não estão aptos a enxergar a verdade que salta aos olhos dos seres humanos que pensam. Queria, antes de me despedir, pedir o pai uma bênção. Vê quantos minutos falta aí? Uns 15 minutos. Pedir ao pai uma bênção, porque sempre tem alguns que precisam e querem a bênção. E deixar uma pequena mensagem final para que as pessoas possam se acordar, se conscientizar e começar uma nova vida. Okay. Mais uma pergunta? Pode fazer. Eu queria fazer só mais duas perguntas, Henrique. Eu vi o senhor falando que vai chegar um dia em que todos vão ter essa verdade, né? Essa verdade vai ser revelada para todos, sem exceção. Mas o livro sagrado, me corrige se eu estiver falando alguma ignorância, fala do seu retorno, né? Que esse retorno agora já está posto, no caso aqui, com a sua presença. Até esse dia, essa revelação ser feita, nós ainda teremos mais uma volta do Senhor ou esse seu segundo momento, ele será suficiente aqui na Terra, digamos assim, até nós termos toda essa verdade posta? Ou o Senhor ainda pode voltar num terceiro momento? Isso pode acontecer? Olha, eu tenho que responder-te, sinceramente, né? Óbvio, mas com grande pesar, que eu terei que voltar sim, daqui mais ou menos 1000 anos, porque meu pai me deixou claro que depois daqui 1000 anos, aqui na Terra o tempo conta, calendário, relógio. Lá onde ele reina absoluto, o tempo não conta. Mas ele diz que vai chegar um momento, depois da hecatombe nuclear, que vão ficar 1000 anos, que os herdeiros da Terra vão se organizar, consciente da onipresença dele, de que ele é o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onipotente e onisciente, único Senhor do Universo. Depois eles vão começar a duvidar até de que eu estive aqui. Daí o Senhor diz que eu terei que voltar daqui uns 1000 anos. Eu digo, lamentavelmente, que eu preferia que eles não se esquecessem, né? Mas eu sei de antemão que isso vai acontecer, que Ele me revelou. Então, logo, mas durante os 1000 anos, disse o Senhor,
que os filhos da Terra, até porque depois da hecatombe nuclear vai ser muito difícil de duvidar dele, porque os sobreviventes vão tomar consciência dos mistérios de Deus que ele vai revelar, né? Mas isso não dá para falar agora, que daí a pergunta se alongaria muito, mas eu só quero dizer bem claro que agora estamos perto, né? Perto também aqui na Terra, o tempo no plano superior não conta, mas está perto de acontecer a hecatombe nuclear. Inclusive, existe uma encrenca muito grande no âmbito político, que os líderes políticos vão ficar durante um bom tempo apresentando planos pífios de protelação da eclosão nuclear. Vão se conversar, e vão para cá, e vão para lá, vão se fazer com chavo, mas chegará um momento que não vai dar para esconder a verdade, e chegará um momento que os habitantes da Terra não suportarão viver mais de 8 bilhões de pessoas, mais de 1 bilhão de famintos, mais de 1 bilhão com dificuldade de água suja para tomar. Então vai chegar um momento que não dá para continuar protelando. Então alguém vai apertar aquele botãozinho, né? E isso é inevitável. Isso já faz mais de 40 anos que eu falo ao mundo, com grande pesar. Mas eu deixei bem claro como será. Eu disse ainda... Hein? Eu disse que os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam dessa forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos, que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim desse mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Que eu falei já em 2 continentes e agora falo ao mundo. Aí, os que sobrarem vão começar uma nova vida, uma vida diferente. Haverá muita mudança na face da Mãe Terra. Haverá relações amorosas entre os seres humanos, em vez de essa coisa que está hoje em dia. Bom, eu não vou me alongar mais, que nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade. Mas a verdade é avassaladora. Tu disseste que tinha mais uma pergunta a fazer? Tem a última agora para a gente encerrar. Fica. Porque eu quero fazer essa última pergunta e pedir para que o senhor deixe uma mensagem para as pessoas frente a essa pandemia que a gente está passando. A minha última pergunta é a seguinte, senhor. Eu estou vendo uma bandeira do Brasil aí atrás, né? E uma coisa que a gente escuta muito, né? É que talvez Deus seja brasileiro. Faz sentido? Deus é universal. Ele é universal. Ele habita os corações de todos os terráqueos. Deus é onipresente na condição de onipresente. Ele está presente, inclusive nas galáxias, nas vias lácteas, nas galáxias, nas estrelas, nos planetas. Agora, o filho dele reencarnou no Brasil. Eu tenho consciência universal, mas reencarnei numa pequena aldeia no interior de Santa Catarina, chamada Indaial. Então, ele é universal. E eu reencarnei aqui, que estava previsto sobre isso também, que eu ia aparecer no Novo Mundo. E aqui é o Novo Mundo. Então, dessa parte, né, tá explicado, né? Porque isso é um assunto, olha, se fosse explicar detalhadamente, só para tu ter uma ideia, no lugar que eu reencarnei, para ti, para quem quiser me ouvir, a aldeia em que eu reencarnei se chama Indaiá. Mas o local que eu reencarnei chama-se Rio Morto, na aldeia de Indaiá. Então, já ali, nas primeiras sílabas do lugar onde eu reencarnei, tem meu nome. Rio, de Indaiá, e Ri, de Rio. Ri. Olha só, assim, até isso ele providenciou. Não é por causa disso
que eu estou com esse nome. Mas veja bem, até nisso, ele foi providencial. Entende? E nasci no mato, eu sou um aldeão. Né? Tinha que nascer num lugar bem no meio da natureza, bem, para compreender certas coisas desde o nascedouro. Né? E fui criado em Blumenau depois, né? Onde eu fui na escola, no primeiro ano de aula pública, escola pública do Dom Pedro II. Segundo ano, numa escola mista municipal Albert Stein. E no terceiro ano, no grupo escolar Adolfo Fuconda. Acabou. Aí saí de lá para trabalhar, para carregar água para a mulher que me criou lavar roupa, e depois para entregar verdura, depois para entregar comida, e também para ser padeiro. Eu fui padeiro 3 meses. E o próprio dono da padaria disse que eu não podia continuar. Como eu era adolescente ainda, trabalhava a noite inteira na padaria, de manhã entregar o pão, fiquei muito fraco, muito pálido. Então, ele mesmo recomendou que eu tivesse mudar de profissão. Daí fui cobrador de ônibus. Então eu conheço certas coisas que quem não viveu... Eu fiz estudo de sociologia com cobaias vivas, tá? Eu conheço as favelas, dormi na favela do Rio de Janeiro, na Bahia, não porque eu queria, e sim porque Deus me disse que eu tinha, meu pai me disse que eu tinha que conhecer como é que é a vida lá. Entende? Porque não se pode estudar sociologia só em livro. Tem que estudar com cobaias vivas, e foi isso que ele me impôs, o Senhor. Bem, então agora eu acho que eu já respondi essa pergunta, eu vou pedir o pai a bênção. Você não quer falar em relação ao amor? Ele queria falar do amor? Isso, então vou falar, finalizar. Um dia ele vem visitar o senhor. Convidando-me para me visitar. Agradeço o Acabei de convite. falar que eu posso passar a minha última mensagem. Né? Então eu digo agora, para quem quiser me ouvir, que ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos, o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais, meus filhos. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os, estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as, não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente. Toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentir inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente. Ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o encontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção e marco o encontro com todos vós no sábado às 11 horas da manhã no canal Henriquito.tv, ao vivo. Eu vou pedir ao Pai a bênção.
O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até sábado às 11 horas, henriquez.tv. Até sempre. Amém. Obrigado, hein? Obrigado, Henri. Obrigado. Até mais. Tchau. Obrigado.